Olá, hoje o vídeo vai ser sobre uma notícia lá dos Estados Unidos, né, que foi traduzida aqui, né, para o Brasil, uma notícia que é do Poder 360, mas achei muito interessante comentar sobre essa notícia porque é um ponto meio que muito importante, né, para a gente conversar sobre isso, né. É que ó, Nova York terá que recontratar funcionários não vacinados, né? Nova York, para quem não sabe, é um estado muito progressista nos Estados Unidos, desde sempre foi assim, né? Porém, cumpre salientar que nas midterms desse ano, né, que já aconteceram, né, que na verdade ainda está sendo apurado os resultados por completo, mas os resultados de Nova York meio que já saíram. Teve uma grande queda do Partido Democrata, se você for considerar que muitos republicanos que moravam no estado foram para outros estados, ou seja, esvaziou a população que votava nos republicanos e parece que mesmo assim os democratas perderam muitos votos. Então quer dizer que há uma chance do Nova York, que é um estado historicamente bastante democrata, voltar a ser republicano. Eu digo historicamente democrata de 1900 para cá, 1930 para cá, né? Porque se você for contar o período inteiro de eleições, obviamente, o Partido Democrata era mais forte no sul e agora é mais forte no norte. Então meio que trocou, né? Porque os dois partidos, tanto os democratas quanto os republicanos, antigamente eram dois partidos basicamente de direita, né? Teoricamente, né? Eram dois partidos que se alinhavam à direita e os republicanos e os democratas, obviamente, discutiam muito aquela questão da escravidão ou não, né? Tinha uma discussão muito grande, mas assim, eu digo de direita aqui no sentido de que ambos eram favoráveis a Estado mínimo, teoricamente, né? Eram favoráveis a mais liberdade econômica, a capitalismo, produtividade, todas aquelas questões, né? Historicamente, os dois partidos eram muito próximos, apesar dessa grande diferença, né? Que um não queria escravidão, o outro queria. E isso, obviamente, trouxe toda uma guerra civil por trás, né? Mas, em tese, o Partido Democrata era muito mais favorável, em tese, ao livre mercado do que hoje em dia. Hoje em dia, eles não são favoráveis mais ao livre mercado. Aí o que aconteceu? O Partido Republicano manteve a sua postura histórica, né? Enquanto os democratas mudaram completamente, ao ponto de que muitos que apoiavam o Partido Democrata lá na década de 60 passaram a apoiar o Partido Republicano, porque eles falavam mesmo que o Partido Democrata mudou e tal, e que não era mais o partido que eles queriam. Mas bom, isso foi só uma introdução, tá? Então, Nova York terá que recontratar funcionários não vacinados, e quem decidiu isso foi a Suprema Corte de Nova York. Lá parece que eles têm Suprema Corte para cada estado, né? Então, ó, Tribunal ordenou o pagamento, ó lá, Tribunal ordenou o pagamento de salários atrasados. Trabalhadores foram demitidos por recusarem imunizante contra a Covid. Né? Você tem toda aquela questão do passaporte, tem estados que adotou, outros estados não adotaram. Então ficou muito essa questão de estado, né? Estado para estado, né? Só que Nova York foi um dos estados mais rigorosos nessa questão de vacina, né? Eles realmente não deixavam, em tese, ninguém ficar não vacinado, né? Até que isso virou um motivo de uma discussão muito ampla lá nos Estados Unidos, no sentido de que você estaria obrigando pessoas a se vacinarem, né? A inocularem uma vacina sem que isso não tem previsão lá nos Estados Unidos. E, obviamente, isso esbarrou em completamente tudo que é lá legalmente previsto. Mas como lá tem muita força dos estados, então cada estado determinava alguma coisa. Então o estado de Nova York, por ser democrata, por ser bem esquerdista, obviamente muita gente teve que se vacinar obrigatoriamente, ou senão ia perder o emprego. E muita gente optou por perder o emprego. Agora o tribunal lá, que realmente eles estão protegendo o direito dos trabalhadores, eles estão recontratando, o que é muito engraçado, porque aqui no Brasil nós temos um monte de direitos trabalhistas, mas a CLT ali, eles interpretam
como que se quem não vacinou pode ser demitido por justa causa, então ainda é pior ainda, né? Aqui o Ministério Público do Trabalho falou que realmente as pessoas que não se vacinaram, se recusaram a se vacinar e estão trabalhando, não poderiam mais exercer a profissão em tal local, então eram demitidas, né? E isso é um absurdo, porque, enfim, já se mostrou muito claro que a vacina ela não impede a circulação do vírus e a própria mídia já realmente admite isso e mesmo assim eles ficam com essa questão de passaporte vacinal. Aqui no Brasil talvez ainda tenha força porque aqui realmente o povo é muito idiota, né? Mas no exterior realmente não se fala mais de passaporte vacinal, já se abandonou completamente essa ideia. Olha lá, o juiz da Suprema Corte de Nova York, Ralph Pordio, determinou na segunda-feira, 24 de outubro de 2022, que a cidade de Nova York deve recontratar os funcionários públicos demitidos por não terem se vacinado contra a Covid-19. A decisão não é definitiva e a prefeitura ainda pode recorrer. Mas vai recorrer para quem, né? Para a Suprema Corte Americana? A Suprema Corte Americana está, em tese, decidindo mais para os conservadores, né? Segundo o magistrado, a obrigatoriedade da vacinação é arbitrária e viola os direitos individuais, concordo. A ordem também estabelece o pagamento de salários correspondente ao tempo de afastamento. As demissões se deram depois que Nova York anunciou no ano passado que a vacinação seria obrigatória para os profissionais de saúde. Em 20 de outubro de 2021, a rede Northwell Health, considerada a maior prestadora de serviços de saúde de Nova York, demitiu 1.400 funcionários não vacinados. Nossa, 1.400, hein? Segundo o juiz, a vacina contra o coronavírus não impede que o indivíduo contraia ou transmita a doença. Pordio disse ainda que os funcionários não deveriam ter sido demitidos por optarem por não se proteger. Casos de ruptura ocorrem mesmo para quem foi vacinado contra a Covid. Casos de ruptura ocorrem mesmo para quem foi vacinado contra a Covid. O presidente Joe Biden disse que a pandemia acabou. O estado de Nova York encerrou o estado de emergência de Covid há mais de um mês, escreveu. Notícia que é essa. É interessante mencionar também que o próprio Joe Biden, ele contraiu o Covid, viu? Ele contraiu o Covid há pouco tempo atrás, acho que 1 ou 2 meses atrás, e ele está totalmente vacinado, em tese, né? Então, realmente, é um absurdo toda essa questão do passaporte vacinal, né? Você obrigar a pessoa a se vacinar, mesmo que seja contra a vontade dela. Aqui no Brasil, essa discussão está muito mais pro lado da esquerda, porque você sabe, a mídia toda culpou Bolsonaro por tudo, aqui a esquerda inteira culpou Bolsonaro por tudo. Ele fez muita bobagem mesmo em relação à estrutura, né? Ele não nomeou pessoas que compartilhavam da mesma ideia do que ele, então tinha muito conflito entre os ministros, e aí teve um ministro até que pediu para sair, né, renunciou, outro foi demitido por causa dessa questão, mas é aquilo, o Bolsonaro poderia ter feito mais na questão de organização, até poderia adotar as políticas que ele tinha em mente, mas ele realmente se perdeu e ele não conseguiu indicar nomes que falavam com ele, né, que se comunicavam com ele. Então você percebe que realmente nesse sentido ele vacilou muito e deixou muito a desejar, né, porque ele poderia ele mesmo ter feito uma política mais eficiente, né, do ponto de vista do que ele queria aplicar. Agora você vê, por exemplo, o que aconteceu na Flórida. Na Flórida, o Ron DeSantis hoje em dia ele é endeusado e ele ganhou por mais de 10 pontos de diferença. Isso para um estado que é Flórida, que é um swing state, é muito grandioso mesmo. E eu comentei, o estado de Nova York, mesmo tendo perdido diversos republicanos que saíram do país, saíram do estado, para ir para a Flórida, para ir para Texas, para outros estados ali conservadores, né, que o pessoal tinha grana e realmente vazou, mesmo com a perda desses eleitorados, Nova York foi muito acirrada a disputa, hein? Foi acho que 52 alguma coisa contra 47 do republicano. Isso aqui, cara, você ter essa diferença de votos, acho que é 5 pontos de diferença, só para vocês terem uma ideia, o Trump acho que perdeu por 20 pontos
nas últimas eleições. Isso quer dizer que realmente o Trump, que ele já disse que vai disputar as eleições de 2024, isso quer dizer que o Trump vai ganhar no Nova York? Provavelmente não. Mas isso já é um indicativo de que os republicanos eles têm que fazer alguma coisa no estado de Nova York e talvez as pessoas não tenham votado tanto nos democratas por conta das políticas fracassadas que o estado de Nova York fez em relação ao Covid. A gente sabe que tanto a Flórida quanto a Califórnia foram horríveis em relação ao Covid, muitas mortes e muito emprego que foi perdido, muitos empregos que foram perdidos, justamente por conta disso de lockdown. E eles utilizavam na base deles, na ideia deles, o método chinês, que hoje em dia, até hoje, tá com aquele negócio de Covid zero, muita gente é presa na rua mesmo, né? É uma situação muito triste lá o que está acontecendo na China, uma ditadura total. Pessoas ficam sem comer porque pessoas precisam sair, mas aí não tem como sair, porque lá o lockdown é muito rigoroso. E é uma ditadura, né? A gente sabe que aqui no Brasil teve uma ditadura realmente sanitária, mas aqui no Brasil é muito mais complicado porque tudo ficou na culpa do Bolsonaro, então até você ter uma discussão com dados do exterior, com dados aí mundo afora, com pessoas realmente entendendo que o problema não é você recusar, você ser favorável ao passaporte sanitário, né, que sempre, desde que quando foi anunciado isso eu achei um absurdo, porque antes era uma teoria da conspiração, né? A esquerda falava que não vai ter passaporte vacinal, que isso é tudo teoria da conspiração, e depois no mês seguinte, lá no ano seguinte, já era realidade e isso arrasou várias pessoas que trabalham com comércio, né? Porque imagina, você vai só poder atender pessoas que estão lá com o passaporte, então você acaba invadindo a privacidade da pessoa, né? Porque você tem que mostrar lá a sua documentação, uma coisa absurda mesmo. E lá no Canadá parece que teve um grande problema com esse aplicativo aí do passaporte vacinal, que muita gente mentia, dizia que não teve nenhum sintoma de Covid e conseguia viajar. Aí o cara ia lá, falava de um sintoma que teve de Covid e o cara já não podia mais viajar. Então você teve essa questão. Por isso que eu digo, passaporte vacinal, ele não ajuda em nada. Na verdade, ele continua, mantém a circulação do vírus aí, só que agora você vai poder circular com o vírus tendo passaporte vacinal. Então meio que é aquilo que já foi comentado, né? Você acabou criando quem pode espalhar o vírus agora, né? Quem está com o passaporte vacinal, quem não está, né? Quem não está não pode espalhar o vírus, né? Então você criou essa questão, né? De quem pode ou não pode espalhar o vírus, né? Então é isso. Eu já comentava o quanto isso é absurdo, esse passaporte vacinal, porque na verdade ele não ajuda em nada, ele muito pelo contrário, ele só atrapalha, porque você abaixa a guarda e você não se importa realmente com o que é mais importante, que é pegar os casos e manter as pessoas isoladas. Então, com o passaporte vacinal, ninguém é isolado mais, porque você tem aquela questão de que isso aí não vai dar em nada, né? Sendo que, na verdade, a pessoa continua espalhando o vírus, né? Então, isso é isso, né? Muito correta a decisão desse tribunal de Nova York, eu sou totalmente favorável a isso. Mas é muito engraçado, nos Estados Unidos você vê que realmente é um país um pouco protetor em relação a direitos trabalhistas, mas até lá eles têm muito mais noção do que é liberdade individual do que aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil você não tem respeito por isso. Aqui é aquilo, é igual, aqui no Brasil é o que o Nando Moura fala, né? Que direito do coletivo deve ser maior do que o direito individual, quer dizer, você mata o indivíduo, que é realmente o menor dos coletivos, para proteger o coletivo, que na verdade não é nada, né? Como diz aqui um ex-ministro do Supremo, ele diz uma frase muito interessante. Ele foi inclusive presidente do STF, né? César Peluso, ele falou uma frase muito interessante. Apesar de ter sido por vezes apontado como ministro conservador, né, Peluso declarou: não sei se pertenço ou não a arco conservador, mas orgulho-me de ser vigoroso defensor dos direitos humanos e das garantias individuais,
que são características de um Estado liberal que se vão diluindo, infelizmente, no curso do tempo em favor de uma visão de defesa dos chamados interesses da sociedade, concebida esta como entidade vazia, onde parece não haver lugar para pessoas humanas que a integrem e constituam. Quer dizer, o que é mais engraçado. Realmente, os direitos humanos é uma defesa importante. O seu direito de não se vacinar é um direito humano. O direito de você receber o tratamento que você quer receber, que você deseja receber, ou o tratamento que você não quer receber. Inclusive, você se recusar a fazer uma transfusão de sangue, sendo você testemunha de Jeová, é algo totalmente aceitável. Então, isso é um direito individual. Você pode recusar tratamentos que teoricamente salvam a sua vida em base em crenças particulares, né? Sendo testemunha de Jeová, você não quer fazer transfusão de sangue. Então, isso é um direito humano, né? Direito de escolha. Só que a esquerda deturpou, né, o conceito de direitos humanos e passou a considerar os direitos humanos como algo que para beneficiar assassino, para beneficiar assaltante, latrocida, estuprador. Não que eu não concorde com o devido processo legal, acho que o devido processo legal tem que ter. Mas a esquerda, ela só fala de direitos humanos para essas pessoas, ela não fala de direitos humanos para todos os indivíduos que são vítimas de um Estado inchado, né? Como o próprio esse César Peluso quis dizer aqui, que o teu direito individual, sua garantia individual, ele vai diluindo. Por quê? Porque o Estado vai ficando maior. É uma tendência. A tendência é o Estado ficar maior e o indivíduo ficar menor. Então, por isso que ele fala que esse negócio de interesse da sociedade é um perigo. Porque isso vai minando a garantia individual. Muito interessante isso, né? Pois é, quando ministros do STF ainda eram lúcidos, né? Não são o que são hoje, uma vergonha total, né? Mas é isso, né? Muito interessante. Um abraço, curtam o meu vídeo, inscrevam-se no meu canal, compartilhem esse vídeo aí nas suas redes sociais para atingir o maior número de gente, o maior número de pessoas, né? E comentem aqui embaixo. Um abraço.